pessoal, hoje a história se refere ao primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel. Este foi Saul, bonito, alto, mas tolo. Bíblia para Crianças apresenta Saul, um rei bonito e tolo. Samuel estava velho. Ele era um juiz e líder de Israel e colocou os seus filhos para tomar o seu lugar no serviço de Deus. Mas os filhos de Samuel eram maus. Eles amavam o dinheiro e usavam a sua autoridade para conseguir dinheiro desonestamente. O povo de Israel sofria por causa da maldade dos filhos de Samuel. Os juízes eram injustos. As pessoas tinham que pagar para os filhos de Samuel sempre que precisavam de ajuda. Alguma coisa tinha que ser feita. Um dia, os anciãos de Israel se reuniram e pediram ajuda a Samuel. Queremos que nos arranje um rei para nos governar, pediram os anciãos. Eles não queriam que os filhos maus de Samuel fossem os juízes. Eles queriam um rei justo, como em todas as nações ao redor deles. Samuel ficou furioso. Israel já tinha um rei. O Deus Todo-Poderoso, o Eterno, governava Israel. Há muito tempo atrás, Deus tinha salvado seu povo da escravidão e tinha o Mar Vermelho para que eles o atravessassem e ficassem livres. Então Deus tinha dado a eles uma linda terra para morarem. Quando Samuel orou, o Senhor respondeu, atendo o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Deus disse a Samuel para avisar o povo que esse rei na terra recolheria o dinheiro deles em forma de impostos. Tomaria as melhores plantações de uva para si, colocaria os filhos deles para lutar nas guerras, e as filhas para trabalhar para ele. Mas o povo queria um rei de qualquer maneira. Deus enviou Samuel a um rapaz bonito e muito alto. Ninguém ultrapassava a altura dos seus ombros. Seu nome era Saul. Quando Samuel viu Saul, Deus lhe disse: ele governará o meu povo. Deste modo, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Quando Samuel apresentou Saul ao povo de Israel, eles gritaram: viva o rei! E logo o rei foi testado. O povo dos Amonitas, que odiava Israel, cercou uma cidade israelita e ameaçou furar o olho direito de cada homem daquela cidade. Que plano cruel! O rei ficou sabendo dessa ameaça e reuniu o seu exército. Quando os dois exércitos se encontraram, Saul destruiu os amonitas e resgatou a cidade. O rei Saul deu glórias a Deus, dizendo: hoje o Deus Eterno deu a vitória ao povo de Israel. Naquele dia, Deus deu uma grande vitória a Saul. Mas Saul não honrou sempre a Deus. Certo dia, antes de lutar contra os filisteus, Saul ofereceu um sacrifício a Deus. Ele sabia que essa tarefa era de Samuel. Ele sabia que Deus queria que ele esperasse até Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Mas ele desobedeceu a Deus. Quando Samuel chegou, ele disse a Saul: o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Eterno, o nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Talvez Saul tenha pensado que tinha cometido um pecado pequeno. Mas a desobediência a Deus é sempre séria. Em outra ocasião Deus ordenou a Saul que destruísse todo o povo de Amaleque por causa da sua maldade. Mas Saul não matou Agag, o rei de Amaleque. E também deixou que o povo guardasse objetos de valor, ovelhas e gado. Saul disse que estas coisas seriam para sacrificar a Deus. Samuel disse a Saul: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. O Deus Eterno o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Saul ficou triste por causa do seu pecado, mas era tarde demais. O resto da sua vida foi infeliz por causa da desobediência a Deus. Saul, um rei bonito e tolo. Esta história da palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em 1 Samuel 8-16. E aí, pessoal, vocês viram o que aconteceu? Não desobedeça seus pais e a Deus, não compensa, as consequências virão.